Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, sejam bem-vindos ao Projeto Mais Medicina e hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist de Introdução à Anatomia. O assunto de hoje é os planos de delimitação, de secção e também os eixos corporais. Começando aqui então pelos planos de delimitação, o que são esses planos? São planos que tangenciam a superfície externa do corpo, formando um paralelepípedo. Então vamos aqui para uma segunda imagem, que eu vou explicar melhor para vocês. Pois bem, então nós temos esses 6 planos que são planos de delimitação. O primeiro deles é o plano ventral, que tangencia essa parte anterior, essa parte da frente do corpo. O plano dorsal ou posterior, que é aquele que vai tangenciar a parte de trás, a parte das costas do corpo. O plano cranial ou superior, que é aquele que vai no ápice da cabeça. O podálico ou inferior é aquele que vai estar sob as plantas dos pés. E por último, os 2 últimos planos laterais, o plano lateral esquerdo e o plano lateral direito. Então, esses são os planos de delimitação que nós temos. Uma outra classificação dos planos que a gente tem é os planos de secção. E o que são os planos de secção? São planos imaginários que vão dividir o corpo em 2 partes, em 2 metades. Então, vamos aqui para outra imagem ilustrar esses planos de secção. Começando pelo plano sagital, esse aqui do meio. Plano sagital mediano ou plano mediano. Assim, pessoal, o plano sagital mediano ou plano mediano é esse plano que está aqui, que divide o corpo em 2 metades iguais, chamadas de antímeros. Ele divide o nosso corpo na metade esquerda e na metade direita. O correto é a gente falar plano sagital mediano ou apenas plano mediano. Por quê? Porque todo plano sagital, ele é, por definição, paralelo ao plano mediano. Então, qualquer outro plano que eu tivesse aqui paralelo a esse plano mediano, seria um plano sagital. Então, a gente não usa, inclusive, aquela terminologia, né? Um plano parasagital, dizendo que ele está paralelo ao plano sagital mediano. O correto é usar o termo paramediano. O termo parasagital, ele é na prática um pleonasmo, justamente por isso. Todo plano sagital, ele é, por definição, paralelo ao plano sagital mediano. Então, nós podemos dizer, esse plano aqui que divide na metade direita e esquerda, nós chamamos ele de plano sagital mediano ou de plano mediano. Os planos sagitais são qualquer plano que seja paralelo ao plano sagital mediano. Tudo bem? Agora vamos passar aqui para um outro plano, que é o plano frontal, também chamado de plano coronal. O plano coronal, ou frontal, é o plano que vai dividir o nosso corpo em 2 metades. Uma metade anterior, a parte da frente, e a metade posterior, que é a parte de trás. Esse plano coronal, esse plano frontal, ele faz 90 graus aí, ele é ortogonal, ele é perpendicular ao plano sagital mediano ou somente ao plano mediano. Por último, nós temos aqui o plano transverso. O plano transverso, também chamado de plano transaxial ou plano axial, principalmente, né, por radiologistas, essas 2 últimas terminologias, a gente é um plano que vai fazer 90 graus com os 2 outros planos, tanto com o plano mediano, quanto com o plano coronal. Então, esse é o plano transverso, ou transaxial, ou axial. E por último, a gente vai comentar aqui acerca do plano oblíquo, que é aquele plano que justamente não é perpendicular a nenhum dos outros planos. Então, você tem aí na prática 4 modelos, né, de planos de corte. O plano sagital mediano, ou o plano mediano, o plano oblíquo, o plano axial ou transversal ou transaxial e, por último, o plano coronal ou frontal.
Então, a respeito dos planos, a gente encerra. Agora, pessoal, falando a respeito dos eixos do corpo humano, os eixos eles são linhas imaginárias traçadas no corpo humano. E nós temos 3 eixos principais que são perpendiculares, que são ortogonais, que formam 90 graus entre si. E cada um desses eixos, eles estão relacionados a um plano. O eixo, ele, entre aspas, perfura um plano. Então, vamos começar aqui para a gente entender melhor, começando pelo eixo lateral. De um lado a outro, né? De uma lateral a outra lateral, por isso o eixo lateral. O eixo lateral, ele, entre aspas, perfura o plano sagital, que é aquele plano que divide o corpo humano em 2 metades, né? Em 2 antímeros, o esquerdo e o direito. E aqui o eixo antero-posterior, que é aquele eixo que vai da parte da frente, da parte ventral até a parte dorsal, ou seja, a parte de trás, as costas, e ele penetra o plano coronal, ou também chamado de plano frontal, que é aquele plano que vai dividir a gente na parte da frente e na parte da trás. O plano transversal. Então, cada eixo ele tem um plano correlacionado, em que os eixos, entre aspas, perfuram, penetram, fazem 90 graus com esse plano. Com isso, pessoal, a gente encerra essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo para a gente crescer esse canal juntos. E ficamos por aqui. Um grande abraço.